Meus irmãos, a paz do Senhor. Quero agradecer a Deus a oportunidade de estar mais uma vez com os irmãos. Tivemos este final de semana dias que marcaram nossa vida no Congresso das Mulheres aqui, da Umadese, e acredito que a grande maioria já está abastecido de tanta coisa boa que recebemos da parte de Deus nestes dias de congresso. De lá para cá também não parei, tive que atender alguns outros trabalhos, e eu louvo a Deus pela forma como o Senhor tem abençoado o trabalho da DCEARA em todo o estado de Pernambuco. A gente tem visto a mão de Deus estendida poderosamente nesta igreja. Eu quero convidá-los a abrirem a Bíblia no capítulo 30 de 1 Samuel. Quero agradecer ao pastor a confiança de me conceder a oportunidade para estar ministrando esta noite uma palavra. Capítulo 30, versículo de número 19. Iremos meditar apenas na última parte deste versículo, versículo 18 e 19. Assim Davi salvou tudo o que os amalequitas tinham levado. Também salvou as suas duas mulheres. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena, nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo, nada do que lhes havia tomado. Davi trouxe tudo de volta. Davi trouxe tudo de volta. Quem diz amém? Eu quero falar sobre reconquista nesta noite, reconquistando o que lhe foi tomado. Existem vários tipos de reconquistas. Há muitas formas de reconquistar ou tipos de reconquistas. Existe a reconquista que a pessoa obtém de algo que lhe foi tirado, no caso roubado, que é este caso aqui de Davi. Existem reconquistas que ocorrem na vida do crente por algo que ele trocou, ele troca e depois vai e reconquista, renegocia. Existe reconquista por algo que se perdeu, o caso daquela mulher que perdeu a dracma, e tantos outros tipos de reconquistas que poderíamos destacar aqui nesta singela reflexão, mas eu quero me deter sobre esta reconquista de Davi, a reconquista por algo que lhe foi tomado. O texto, ele traz para nós uma informação muito clara de que Davi, nesse tempo, ele estava habitando entre os filisteus. Ele havia fugido, das terras de Israel por causa da perseguição de Saul, e tendo em vista a intensidade da perseguição, Davi, ele foge para o lugar que ele tinha plena certeza de que Saul jamais poderia alcançá-lo. Saul desenvolveu uma síndrome de medo, de pânico dos filisteus, desde Golias, desde os desafios de Golias, que Saul começou a temer terrivelmente aos filisteus. Os filisteus passou a ser um inimigo que Saul não queria mais encará-los. E diz a Bíblia que Davi, sabendo desse medo de Saul, dos filisteus, então ele procura refugiar-se justamente na terra dos filisteus. E é claro, quando ele vai aos filisteus, os filisteus o encaminham para Ziclag. Ziclag era uma das cidades que foi dada nas divisões das terras para a tribo de Judá.
na ocasião, estava sob o domínio dos filisteus. Então os filisteus oferecem Ziclag como uma cidade de refúgio para Davi. Os filisteus, sendo espertos, inteligentes, então fazem aliança com Davi, porque é melhor ter Davi como amigo do que como inimigo. Eles sabiam do potencial que Davi tinha, sabiam também do histórico de Davi. Davi havia vencido um dos seus maiores guerreiros, e agora Davi estava ali em busca de aliança e apoio. Então é melhor ter Davi como um amigo do que como inimigo. Então vamos oferecer a Davi uma das cidades que faz parte de sua tribo, Ziclag, e ofereceram Ziclag para Davi. Davi de Ziclag declarava guerra a outros reinos vizinhos e voltava para Ziclag. Durante muito tempo Davi ficou ali em Ziclag, habitando, ele e os seus homens que ali estavam com ele. Cerca de 600 homens saíam a peleja com Davi. Só que quando os filisteus declararam guerra contra Israel, Davi se dispôs a lutar ao lado dos filisteus. Mas os príncipes suspeitaram de que Davi poderia, na hora da intensa batalha, revoltar-se contra os filisteus, vendo os seus compatriotas perdendo, poderia de que Davi se unisse aos israelitas. Então eles rejeitaram a presença de Davi ali naquela batalha. E Davi, quando volta a Ziclag, diz a Bíblia que ele encontra a sua cidade queimada. E não só queimada, todos os moradores de Ziclag haviam sido levados cativos pelos amalequitas. Os amalequitas já haviam lutado da banda de Judá e haviam passado ali em Ziclag e destruíram a cidade de Ziclag. Quando Davi ele chega na região da cidade de Ziclag, ele encontra algo terrível, um cenário horrível, um cenário de destruição, de tristeza, de perdas. Eles levaram todos que estavam ali, inclusive os animais, o alimento, tudo. E os homens que estavam com Davi caíram em um pranto terrível. Eles, mesmo sendo guerreiro, não tiveram estrutura para suportar o impacto daquela realidade, daquela situação. Davi também começou a chorar, ficou desesperado, chorando. E a Bíblia diz que o choro foi tão grande que drenou as forças de Davi. Davi se sentiu fraco, de tal forma que quando ele já estava prestes a desmaiar de tanto choro, de tanta angústia, a Bíblia diz que alguns já cogitavam, já falavam de que tudo aquilo havia acontecido porque Davi era o culpado. E tendo eles assimilado essa ideia, já planejavam matar Davi. E chegou a notícia aos ouvidos de Davi de que o povo falava em tirar sua vida. Então a Bíblia diz que Davi se posiciona, porque diante desse caos, aonde ele estava vivendo uma experiência terrível, a cidade havia sido lhe dada como cidade de refúgio. 1 ano e 4 meses Davi passou naquela cidade, desfrutando do conforto de Deus naquela cidade, enquanto Saul não saía do trono, não chegava o tempo de Saul sair do trono. Davi tinha Ziclag como refúgio de Deus, e agora a única coisa que ele tinha como refúgio havia sido totalmente destruído. Então, diante desse caos, Davi tinha duas opções: ou se render diante da dor, ou reagir à dor. Ele preferiu reagir, e quando ele decide reagir, a primeira coisa que Davi faz é se conectar com Deus. No capítulo 30, versículo de número 6, o texto diz assim: Davi ficou muito angustiado, pois o povo
povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam amargurados, cada um por causa de seus filhos e suas filhas. Agora veja a atitude de Davi. Mas Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Mas Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Significa que diante da dor, Davi disse: não vale a pena eu alimentar a tristeza, não vale a pena eu ficar aqui detido, não vale a pena eu ficar debruçado na dor. Ou eu morro aqui ou eu reajo. Então eu não quero morrer aqui, eu não quero terminar a minha história nessa lamentação. Eu vou reagir. A minha reação é: vou para perto de Deus. Deus vai me energizar novamente. Vou para perto de Deus, porque a pessoa longe de Deus, as suas forças são drenadas, são tiradas. Mas quando você vai para perto de Deus, você vai ser reabastecido. Lembre-se, você é semelhante. Isso aqui é uma pequena metáfora. Você é semelhante a um celular. Quanto mais usa, a carga vai descendo. Vai chegar uma hora que a bateria vai precisar de energia. E o que é que eu faço? Conecta novamente ele lá na carga para receber carga. Assim é o crente. Você vai trabalhando, vai agindo, vai pregando, vai vivendo, vai lutando. Não pense que você vai manter um nível de energia. Vai chegar a hora de reabastecer-se. E Deus está dizendo para você nesta noite: se as lutas, se as dificuldades, se os ataques, se as destruições estão drenando a tua energia, conecta em mim, porque eu vou te energizar novamente, eu vou te dar força novamente. Você vai reagir a essa situação quando estiver energizado pelo Senhor. Não alimente a dor para não ficar deprimido. Não alimente a dor para não ficar ansioso. Não alimente a dor para não viver uma nostalgia sem solução. Não alimente a dor. Procure se energizar em Deus. Procure estar perto de Deus. Todos nós passamos por fases de bateria baixa. Quem nunca passou por um momento de ser energizado, de precisar de um reforço? A Bíblia diz no Salmo 84 que a gente não anda numa força só, num impulso só. Não, diz que a gente vai de força em força. É como um carro, você enche o tanque, anda. Lá na frente tem que parar no posto de gasolina novamente. É Deus dizendo: você é da mesma forma. Você recebe um impulso hoje, outro impulso amanhã, outro impulso depois da manhã. O que não pode é você ficar parado. Você não pode ficar parado. Deus tem postos para te reabastecer, e este culto é um culto de reabastecimento do céu para a tua vida. Aleluia. Primeira atitude de Davi: reabastecer-se em Deus, reanimar-se em Deus. Quando não tem mais amigo, quando as circunstâncias não são favoráveis, saiba que tem um que nunca vai te deixar. Os que estavam com Davi diziam: vou matá-lo. Até esqueceram que Davi estava na mesma situação, tinha perdido tudo também. Não tinha mais conforto, não tinha mais alguém que pudesse apoiá-lo. Então ele disse: vou para Deus. E Deus o energizou, deu força, deu ânimo, deu alegria. Todos nós precisamos, vez por outras, de ser energizado por Deus. Quando Davi está reabastecido de força espiritual, então ele levanta-se com uma atitude tão nobre. Ele chama o sacerdote, versículo de número 7, ele chama o sacerdote Abiatar, e ele diz a Abiatar: traz aí o éfode, traz aí o peitoral. A gente não sabe porque não ficou revelado os detalhes dessa comunicação de Deus pelo Urim e Tumim. Não sabe, não sei se as pedras brilhavam, não sei o que é que acontecia. Eu só sei que Deus falava com eles através da consulta do Urim e do Tumim, no peitoral do sacerdote, aquela peça da frente.
E ele consulta a Deus. Ele pergunta duas coisas para Deus: devo perseguir essa tropa? Alcançarei essa tropa? E quando ele faz essas duas perguntas a Deus, Deus lhe dá três respostas. A primeira resposta que Deus dá é: persegue-os, tu irás encontrá-los. E depois Deus diz a ele: e tudo tu irás reconquistar. Ele pergunta duas coisas, Deus responde três. Deus sempre vai te surpreender no altar. Deus sempre vai te surpreender na oração. Você pede uma coisa, Deus tem muito mais do que aquilo que você está pedindo. Mas qual foi a primeira atitude de Davi? Primeiro, se conectar, reagir, ser reabastecido em Deus. Segundo, buscar direção. Porque não adianta ter força de Deus sem direção de Deus. Tem muita gente cheio de Deus, mas agindo sem a direção. Davi estava cheio, energizado, mas ele disse: não adianta eu estar cheio sem ter a direção dele. Eu quero saber qual é a direção, se eu devo ou se eu não devo fazer. Cuidado para você não achar que poder de Deus é carta branca para você fazer o que quer. Poder de Deus não é carta branca para a gente fazer o que quer. Mesmo Deus nos energizando, a gente precisa buscar direção. Tem que haver uma soma, poder e direção, para chegar a uma solução. Eu tenho poder para fazer, mas Deus mandou. Eu tenho energia para chegar lá, mas Deus autorizou. Então, querido, estará aqui a lição. Eu vou me energizar em Deus, mas depois que eu receber a energia, o poder, a alegria do Espírito Santo, eu vou querer saber de Deus se é da autorização dele ou não, se está na direção dele ou não. Então Davi primeiro procura se conectar em Deus, depois direção de Deus. Depois que ele busca a direção de Deus, a terceira atitude de Davi está no versículo de número 10. Davi e 400 homens continuaram a perseguição, mas 200 ficaram atrás, por não poderem passar o ribeiro de Besor, de tão cansados que estavam. Aqui nós temos a terceira atitude de Davi: persistir. Persistir naquilo que Deus deu a direção. Energizou-se, buscou direção e persistiu. Por quê? Porque quando Deus ele dá energia e direção, a energia de Deus, o poder de Deus e a direção de Deus não priva a gente das dificuldades. Não, Deus me deu poder. Não, Deus disse que eu tenho que fazer. Aí acha que porque Deus disse não vai ter nada no caminho. Tem um ribeiro de Besor, querido. Tem um ribeiro transbordando. Tem águas torrenciais. Nem todo mundo, escute bem, nem todo mundo que segue a direção que Deus te deu vai chegar aonde Deus te mandou. E não é porque eles não querem, é porque eles não têm a mesma estrutura que você. Saíram 600 homens com Davi, mas quando chegou no ribeiro de Besor, 200 não aguentaram. Estavam tão cansados que não conseguiram atravessar o ribeiro. 400 continuaram com Davi e 200 voltaram. Existem muitas pessoas que estão te deixando só, não é porque eles querem te deixar, é porque tem desafio que é para você e não inclui eles. Tem desafio que é para você e outros, mas aquele não inclui, porque eles não têm estrutura para passar por todos os lugares que Deus sabe que você vai passar. Tem gente que vai cansar andando com você porque não tem a mesma estrutura que você. E não vai dizer que é inimigo, não, porque não são inimigos, são apenas soldados cansados.
Quando alguém que você conheceu voltar atrás, não continuar na seara, não diga que é inimigo não, foi apenas um soldado que cansou, não aguentou os primeiros desafios dessa igreja. Não olhe para ele e passe sem dar paz, não dê a paz. Fale com eles, diga a eles que Deus é o mesmo Deus de promessa, que Deus está fazendo coisa grande. Conte para ele das maravilhas. Alguns dos que estavam com Davi até queria, esses aí não vão ganhar nada, quando a gente voltar eles vão ficar sem nada. Davi disse, coisa nenhuma, a promessa de Deus não foi só para a gente desfrutar não, eles também, porque eles estão cansados, mas eles precisam do despojo também. Aprenda a entender, um soldado cansado, soldado cansa, a gente cansa, nem sempre a gente passa por todos os desafios, há desafios que a gente cansa. Aqui nesta noite, o Espírito de Deus me diz que tem muitos soldados cansados, querem avançar, querem caminhar, mas estão cansados, estão parando diante de alguns ribeiros, de algumas torrentes de água, mas Deus está dizendo, ainda que tu te canses, eu tenho um exército que vai lutar para conseguir despojo para você. Não pare, não desista, porque ainda tem despojo para ser dividido e compartilhado com você nesta batalha. Quem nunca cansou, irmãos? Eu já cansei. Quando eu estava namorando com a irmã Simone, era uma luta, uma tribulação, por vários motivos. Motivos familiares, motivos de necessidade material. Pense numa fase difícil. 1 ano e 4 meses. Mesmo tempo que Davi passou em Ziclag, eu passei. A namorar e casar. E pense num ano e 4 meses, parecia 10 anos. Teve um dia que eu cansei de tantas lutas. Eu cheguei para ela, disse só para ela, disse, olha, se Deus não falar comigo hoje, eu deixo de ser crente. Quer ser crente mais nada, é muita luta. A gente quer ser crente, na igreja é luta, em casa é uma luta, aqui na tua família é outra luta. Uma necessidade, as portas fechadas, Deus não abre porta, Deus não faz nada. Não, se Ele não falar comigo hoje, eu deixo de ser crente. Aí, sabe como é crente quando está meio doido na provação? Aí eu procurei um menino chamado Aldo, que jogava bola comigo lá na Escola Maria do Céu Bandeira. E eu queria logo publicar que eu não queria ser mais crente, porque naquela época jogar bola era o maior pecado do mundo. Né? Aquele tempo, o cara que jogasse bola, meu Deus do céu. Eu conheço uns que estão aqui que já pediram tanto do perdão na ceia. Já estava com a cara lisa de pedir perdão. E eu fui lá para Aldo e disse assim, Aldo, marca com o João, lá da Escola Maria do Céu Bandeira, o vigia, e com os meninos para a gente jogar bola hoje. Eu quero jogar bola hoje. Aí Aldo olhou para mim e disse, meu irmão, faz isso não, rapaz. Eu disse, isso não o quê, rapaz? Ele disse, tu sou crente? Tu vai jogar bola? Eu disse, agora foi que deu. Agora nem o diabo me quer mais. Eu estou na igreja, Jesus não faz nada. No relacionamento, Simone só prova. Eu venho querendo pecar para declarar logo que eu não quero ser mais crente. O caba que era para ajeitar, para eu ir pecar, ele disse, não vai isso não. Eu disse, vai, marque hoje, 18 horas, a gente vai jogar à noite. Aí ele disse, tá bom, mas rapaz, ele ficou triste. Porque eu fui pedir a ele para marcar para jogar bola. Aí quando eu cheguei na casa dele, aí ele disse assim, olha, João disse que derrubaram o muro da escola, o muro está verde, reconstruir agora, não vai dar para a gente jogar bola não. Aí eu fiquei sentado na calçada da farmácia de Dona Vânia, quando era lá em cima no alto, naquela curva, quem é de Bonança sabe onde é. Na rua da casa da minha avó, na curva tinha farmácia, eu fiquei sentado quase em frente à casa de Aldo, pensando, o que é que eu vou fazer agora? Aí
eu acho que era na casa do irmão Lero, bem quase em frente, colocaram um disco na radiola. Eis a mensagem vinda lá de cima para você que desprezou Jesus e preferiste abraçar o mundo e não quiseste levar a tua cruz. Eu entendi, Jesus está me cercando. Eu fiquei ali sentado pensando. Aí chegou um jovem chamado Silas, meu primo. Silas era tão tímido na época. Hoje ele já está casado, está mais desenrolado. A mulher desenrolou ele mais um pouquinho. Mas na época ele era tão tímido. Ele chegava na igreja, orava lá no cantinho, ficava no cantinho dele, saía. Quem é de Bonança sabe o que eu estou dizendo aqui. Mas naquele dia Silas veio para mim e disse assim: está fazendo o que aí? E eu não queria dizer a Silas, porque eu estava ali. Eu só tinha dito a Simone que não ia ser mais crente. Eles vão para a oração na Mocidade da Cidade de Deus. Eu disse: vou nada, uma hora dessa, quase 7h30. Vou nada. Eles: vamos, rapaz. Hoje é a oração na Mocidade, irmão Decídio Paulo, não sei o que e tal. Eu disse: vou não. Aí ele olhou para mim e disse: tu não disse que queria que Deus falasse contigo hoje? Aí eu disse: não. Quem disse é Silas. Irmãos, soldado cansa, mas Deus não perde ele de vista, não. Você pode estar cansado, mas Deus está olhando para você. Deus está ouvindo as suas palavras no tempo do seu cansaço. Eu já sabia que era Deus falando comigo. Eu disse: então eu vou. Aí fui para casa, tomei banho, aquele banho de soldado, bem rápido, subi. Quando eu fui chegando quase na igreja Cidade de Deus, lá em cima, aí eu fui pensando: meu Deus, os irmãos não sabem que eu queria deixar de ser crente. Se me der a oportunidade para eu pregar, eu vou pregar onde? Veja como o crente é, irmão. Eu já estava pensando em pregar. Aí eu entrei, dobrei o joelho, abri a Bíblia. Quando eu abri a Bíblia, já olhei logo para aquele texto de Timóteo 2:13: se fores infiéis, eu permaneço fiel, porque não posso negar a mim mesmo. Irmãos, eu sei o que diz esse texto hoje, mas naquela hora, esse versículo veio para mim com uma força tão grande, irmão, tão grande, aquela energia de Deus. E quando eu estava ali, de joelho, que Deus falou comigo nesse versículo, o irmão Decílio disse: eu estou sabendo que o meu amigo está orando aí atrás. Vem para cá, menino, vem dar uma palavra, menino. E eu fui lá na frente dar uma palavra e eu contei: olha, irmãos, hoje eu queria deixar de ser crente. Eu já comecei a chorar, mas Deus falou comigo. Aí todo mundo já estava chorando também. Irmãos, eu pensando em deixar de ser crente, eu já estava fortalecendo outros. Deus às vezes permite você sofrer cansaço para falar com você nessa fase, irmão. Deus sabe os teus limites, Deus sabe até onde tu aguenta, Deus sabe até onde tu suporta. E Deus está te dizendo nesta noite: isso é só o Ribeiro de Bezó. Vai haver restituição, vai haver reconquista. Tenha calma. Essa fase vai passar e você vai ter na mão despojo, porque Deus já deu a palavra para Davi: vai, Davi, porque tu vai reconquistar o que foi tirado. Davi passa, o Ribeiro de Bezó. 400 homens seguem Davi. No caminho, alguns dos soldados de Davi encontram um homem caído, morrendo. Eles pegam aquele homem e levam até Davi. Davi pede para alimentá-lo. Eles dão uva, passas, alimento. Aquele homem recobra o ânimo, se recupera. Irmão, que história, irmãos. Que experiência. Em meio à angústia, Deus usa a gente para ajudar outro angustiado. No processo da nossa prova, a gente vai ajudando outros mais provados que a gente. É por isso que as coisas de Deus tem hora que é meio esquisitas, porque Ele usa um provado para ajudar outro. Davi já estava na prova e o outro estava na prova pior do que Davi. E
Deus permite um reencontro. No deserto, sem água, sem nada, aquele homem foi abandonado pelo seu Senhor. E quando ele recobra o ânimo, Davi pergunta: de onde tu és? Ele diz: eu sou egípcio. Sim, eu sei, dá para ver. Se mas tu vieste de onde? Ele disse: eu sou servo de um senhor amalequita. Aí ele começa a dizer: a gente deu contra a cidade de Judá, tocamos fogo em Ziclag. Sabe nem o que estava dizendo o bichinho. Ele estava dizendo: eu ajudei a acabar tudo que era teu. Eu lutei contra teu povo e destruí a tua cidade também. Davi olha para aquele homem. Que visão, irmãos. E sabe o que é que Davi diz assim? Diz a ele, nas atitudes: eu te perdoo. Porque Davi usou dois recursos ali, que é recursos divinos: graça e misericórdia. Graça é favor imerecível. O homem não merecia ser alimentado, mas Davi disse: alimente este homem. Quando o homem recobra o ânimo, aí ele diz para Davi: eu destruí tudo que era teu. Aí Davi olha para ele e diz assim: tu pode me levar até essa tropa? O que é que Davi está dizendo? Eu não quero te tratar pelo passado que tu tiveste, mas pelo presente que tu estás tendo aqui. Isso é misericórdia. Isso é misericórdia. Se Davi fosse tratar aquele homem pelo que ele foi, Davi tinha dito a um dos seus soldados: meta-lhe a lança, porque ele foi um dos que destruiu Ziclag. Mas sabe o que é perdoar? É graça e misericórdia em ação. Alimenta quem feriu a gente, conta com ele novamente. Isso é misericórdia. Tem gente que diz: eu perdoo, mas não conta novamente. Mas Davi disse: alimente ele. E depois disse assim: tu pode me guiar nessa tropa? Aí ele diz a Davi: se tu fizer duas coisas por mim. Davi disse o quê? Disse: se tu não me matar e não me entregar para ser ao meu senhor amalequita. Davi disse: pode me guiar. E agora aquele homem que foi abandonado porque estava doente, porque tem muita gente abandonando o soldado porque ele era doente. E quando alguém abandona um soldado porque ele está doente, é porque via nele utilidade, mas não via valor. Tem muita gente que olha para você e vê utilidade, mas se você adoecer, te despreza. Sabe por quê? Porque nem todo mundo que vê utilidade vê valor. Mas quem é crente, quem serve a Jesus, não tem que olhar para você e ver você simplesmente como sendo útil. Tem que ver você como alguém que tem valor. Não basta ser útil para mim, você tem valor para mim. Isso é a atitude de quem é crente. E Davi não só viu a utilidade, viu o valor daquele homem. Agora, imagine o senhor amalequita no arraial com os seus soldados. De repente, aparece o homem magricelo que ele deixou morrer lá atrás, no monte. Porque era assim que se dava. A pessoa que guiava geralmente ia na frente, montado num cavalo, olhando as pistas e chamando: por aqui. Ele olhava as pegadas e dizia: aqui. Ele estudava: é aqui. Agora imagine aquele homem quando chegou lá em cima do monte, e ele está com um chofar. Isso aqui é uma aplicação minha. Ele está com a corneta. O arraial está lá embaixo. E de repente o seu senhor olha e diz: acho que tu deixou ele quase morto. Foi. De repente aquele magricelo que estava para morrer pega o chofar e toca, chamando. O que ele tem? Aí chega o exército de Davi. Quem ele deixou para trás agora era guia de um exército. Cuidado com as pessoas que você deixa para trás. Cuidado com as pessoas que você deixa no meio do caminho.
Cuidado com aquele que você esqueceu. Amanhã Deus pode colocar ele no monte tocando um chofar. Esta noite Deus está dizendo a alguém: valorize pessoas. Quando você estiver em tempos de conquista, valorize pessoas. Aquele homem, em meio à conquista, esqueceu de seu servo, jogou ele para trás. Mas Davi olhou para ele e disse assim: tu dá para ser meu GPS? O camarada olhou para ele e disse: isso aí vai ser um peso para a gente, deixa ele aí para morrer. Davi chegou e disse assim: tu dá para ser meu GPS? É muito diferente a visão de um ungido. Não vê as pessoas como um peso, vê como instrumento. Tu dá para me ajudar aqui nesta missão. E foi justamente o perdão de Davi sobre aquele homem que deu a Davi possibilidades de alcançar a tropa dos inimigos. Davi luta desde a manhã até o outro dia, e reconquista tudo quanto os amalequitas havia levado. Deus está dizendo para você nesta noite: diante das catástrofes, diante dos desencontros, diante das circunstâncias adversas, procure se energizar em Deus, procure agir na direção de Deus. Não desanime porque alguns pararam no caminho. Nem jogue a oportunidade de perdoar quem lá na frente vai te ajudar a conquistar coisas extraordinárias. Tem gente que, se você perdoar hoje, amanhã vai ser um instrumento de bênção na sua vida. Tem conquista na sua vida que depende do perdão que você libera hoje. Talvez você não alcançou o que você precisa alcançar, porque ainda não liberou esse perdão. Ainda está travado o coração. Mas libere esse perdão. Perdoe as pessoas que queimaram o Ziclag. Perdoe as pessoas que destruíram a tua zona de conforto. Perdoe aqueles que tentaram destruir teus sonhos. Porque na liberação do perdão, Deus te dará recurso para alcançar e reconquistar aquilo que te foi tirado. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, seguirá, Senhor. Bondade me seguirá, me seguirá, Senhor. Bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo, cante. Em todo tempo tu és tão